de volta com a Educadora em Entrevista. Converso agora com a Larissa Maria Silveira Brito, não é, que é tecnóloga em radiologia pela Unifran e pós-graduada em tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, de poder estar falando um pouquinho da mamografia. Queria agradecer também a confiança do pessoal da Santa Casa, da CEDIB, que confiou no meu trabalho de estar aqui hoje para bater esse papo com vocês. Muito bom. Bom, no último dia 5, né, foi comemorado o dia da mamografia, o exame que sempre há um temor a se fazer, né? Seja pelo aspecto, né, porque muitas vezes as pessoas têm medo de dor, etc. Tem mulheres que têm o seio mais sensível, tanto também pela questão de medo de ter um resultado positivo. Sim, realmente é um exame que as mulheres têm muito medo. É que tem aquele mito, né, do se procurar, acha, que é um grande engano que tem na saúde em geral. Porque eu acredito assim, se você tem alguma coisa, já está ali. Não é fazer um exame que vai aparecer magicamente. É um mito que a gente tem que quebrar, que as pessoas têm que fazer os exames para se cuidar. Porque ninguém melhor do que você mesmo para cuidar da sua própria saúde. Outra coisa uma grande preocupação que tem para fazer o exame é a questão da dor. Que muitas pacientes falam, principalmente as que vão fazer pela primeira vez. Muitas chegam preocupadas, às vezes nem conseguem dormir à noite porque a vizinha falou, a tia falou que dói demais e ficam muito preocupadas. E chega na hora, é muito rápido. A compressão dura coisa de segundos, é muito rápido. E a questão da dor, ela varia muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis à dor e tem pessoas que falam que não sente nada. A questão é você ir ver por você mesmo, não ficar acreditando muito no que as pessoas falam, porque pode acontecer de você nem sentir tanta dor assim. E justamente nesse caso, né, da questão da dor, só passando pelo exame para saber, não é? Sim. E muitas vezes também tem a questão de depoimento de pacientes que, olha, senti dor numa vez, na outra não é? Também tem aí períodos de mais sensibilidade ou não? Sim, dependendo da situação hormonal que você se encontra. A gente até indica não fazer perto do período menstrual, porque é um período que os hormônios estão em pico e aí acaba ficando mais sensível à mama. A gente incentiva as pacientes a fazerem no período de 10 dias após a menstruação, o período mais ideal para fazer. Mas tem a questão pessoal mesmo, que tem gente que é mais dolorida mesmo e outras que não. E até as pacientes que chega pra gente e falam, nossa, eu achei que ia doer muito mais e nem doeu. Aí eu falo, seja você a incentivadora, que fala, não dói, é desconfortável, mas é super rápido e vale a pena. Porque eu acho assim, que dói muito mais você descobrir um câncer de forma tardia do que você passar por 2 segundos de dor ali momentânea para a prevenção. Exatamente. E justamente, não é, quando a gente pensa na batalha contra o câncer, foi isso que tem revolucionado, né? Sim. Por mais que tenha avanços, mas descoberta precoce aumenta muito a chance de cura, né? A gente percebe isso com menos comorbidades, com menos problemas. Então, ter uma rotina de exames periódicos, de acompanhamento, é fundamental. É fundamental. A gente fala assim, a mamografia ela não vai prevenir você de ter o câncer. Ela vai descobrir se você tiver alguma coisa de forma precoce. Que isso vai melhorar o seu tratamento e assim prolongar a sua vida. Se você descobre de forma tardia, pode ser que não tenha mais tratamento. Mas você descobrindo antes, o tratamento pode ser simples e rápido. E Rogério, com uma pergunta interessante aqui também, não é? Que é mais raro, mas os homens também têm, não é? Como é que se faz mamografia em homem? A mamografia de homem é feita da mesma forma que a das mulheres, é a mesma coisa, não muda em nada. Mas tem essa questão que os homens acham que nunca vão ser acometidos, né? E tem que ficar de olho principalmente no histórico familiar. Se tem histórico familiar, homens que têm ginecomastia, a gente fala que é a mama um pouquinho maior, tem que ficar de olho mais ainda do que os que não têm a ginecomastia, mas pode acometer sim os homens. É raro, mas acontece. Perfeito. E aí essa questão, né? Passa por um processo de exame e tratamento igualzinho. Sim, a mesma coisa. Perfeito. Mas tem que ter atenção. E aí quando você coloca, né? E muitas vezes a gente vê os profissionais falando também isso, né? Quando se tem casos masculinos na família,
todos os homens têm que ficar de olho e as mulheres redobrarem a atenção. Sim, porque o câncer ele vai dar nas células, nas glândulas mamárias. E o homem tem pouca glândula mamária e a mulher tem mais. Mas os que têm ginecomastia têm mais glândulas. Mas não é porque não tem menos, é que não tem nada. Então pode acontecer de ter e tem que ficar de olho. Mas a mulher, por ter mais glândulas mamárias, tem que redobrar os cuidados. Perfeito. E muitas vezes, Ricardo também colocando uma questão interessante quando se trata do homem. A gente vê aí os meninos na adolescência, pós-adolescência, fazendo cirurgia. Né? No caso aí de ter uma mama mais proeminente. Se fala muito na questão estética, mas também de certa forma é uma questão preventiva. Sim, preventiva. Porque a cirurgia de correção da ginecomastia, ela vai ali tirar as glândulas mamárias, né? E isso é uma forma de prevenção, sim. Falar um pouquinho da diferença, né? A gente tem aí radiologia, tomografia, ressonância. O que é cada exame, né? Vamos detalhar isso. Sim. O que muda nos procedimentos. O raio-x é para a gente ver basicamente os ossos, a anatomia ali. E faz o uso de radiação X. Por isso que tem todo aquele controle de Sim. profissional não fica na sala, Sim. as pessoas cobrirem a parte do corpo Sim. com chumbo. Proteção do acompanhante, proteção do paciente. E lembrando que todo paciente que usa, todo exame que usa radiação tem que ter uma justificativa para fazer. Então você não pode simplesmente chegar no hospital e falar, olha, eu quero fazer um raio-x. Você tem que ter um pedido médico, porque o médico vai avaliar o risco-benefício para você. A tomografia, ela também faz uso de radiação X, só que a tomografia, ela vê como se fosse um pão de forma. Né? O raio-x é uma sombra, vê tudo sobreposto. A tomografia, ela vê você como se fosse fatiadinho, como se fosse um pão de forma e a gente vê cada fatia por dentro, é mais detalhado. A mamografia, ela também usa radiação X, mas já eu volto nela, que é o nosso foco hoje. A ressonância magnética, ela usa, o princípio dela é o magnetismo e radiofrequência. Então, ela não tem radiação, não tem risco nenhum, não tem nenhum tipo de radiação. É apenas o magneto e radiofrequência. Em relação à mama, a mamografia ela é um raio-x, basicamente ela é um raio-x da mama, só que a gente usa compressão e uma energia de radiação diferenciada, inclusive o aparelho, a composição dos componentes dele é diferenciado para melhorar a acuidade do exame. E é o padrão ouro. Por mais que você faça em relação à mama, ultrassom, ele não usa radiação, né? É questão de eco, de onda sonora. Mas em relação à mama, o ouro é a mamografia mesmo, é o padrão ouro. Além de ser mais barato, mais rápido, mais acessível. Mas os outros exames, eles são complementares. Você vai primeiro, começa de rotina a mamografia, e alguns médicos também de rotina usam a ultrassonografia, a ultrassom, e se caso acha necessário, procura outros exames, como a ressonância magnética. Perfeito. Ana Lúcia aqui, né, perguntando a respeito de contraste, né, em que exame se usa e o que vai nele, né, para que ele serve. Entendi. O contraste, a gente tem vários tipos. Temos o sulfato de bário, que ele é utilizado somente via oral ou retal, e ele é utilizado somente no raio-x. E é utilizado para fazer exames do trato gastrointestinal, tanto esôfago, estômago, duodeno, como do intestino grosso, que é o enema opaco. Nós temos também o contraste endovenoso. Aí tem o da ressonância e tem a da tomografia, que é diferente. Da tomografia é o iodo. E ele pode ser usado via oral ou via endovenosa. E ele é utilizado na tomografia. Na ressonância magnética é utilizado o gadolínio, também via endovenosa, na veia. E é isso, aí você tem que, sempre que for fazer um exame, saber se você já fez o uso desse contraste, saber se tem alguma reação alérgica ou não. Mas hoje em dia, com a tecnologia, estão desenvolvendo cada vez mais produtos que não tem mais reação alérgica, risco de reação alérgica. Porque é isso, né? Se a pessoa nunca fez, às vezes tem que fazer um teste primeiro. Isso. Na verdade, não tem um teste. A gente faz toda uma entrevista com o paciente para saber se ele tem alguma contraindicação. Além dos exames de função renal, né, principalmente,
e a gente faz um preparo com antialérgico. Aí depende das clínicas, cada clínica tem o seu preparo diferente. Em relação à mama, que é mais o segundo exame que poderia usar contraste, é a ressonância magnética. O contraste, dependendo da absorção dele, vai demonstrar a probabilidade de malignidade ou não. Por isso é importante, em determinados exames, o uso de contraste. Mas na mamografia a gente não usa. Perfeito. E de fato, né, quando se pensa aí no perfil de cada exame, de cada necessidade, tem um diálogo muito grande, não é, do profissional com o médico, não é, até nesse sentido, né? E a gente percebe isso nos laudos, nos encaminhamentos, de se tentar detalhar, e nem sempre o exame é definitivo, como você coloca. Isso. Os exames são complementares entre si. Mamas mais jovens, mulheres mais jovens, os médicos optam por fazer ultrassom. Aí, se vê alguma alteração na ultrassom, encaminha para fazer mamografia ou ressonância. Mas eles se complementam, não tem como você fazer só a ultrassom e falar assim, é isso, é maligno, não, a probabilidade. Todo exame de imagem, a gente fala de probabilidade, né? Que é uma foto. Se você está sorrindo na foto, provavelmente você está feliz. Mas só eu te conhecendo pessoalmente para saber se você está feliz ou não. Porque numa foto a gente pode sorrir e não estar feliz. Os exames de imagem, todos, a gente vai ver só uma imagem ali. Então, a gente vai, dependendo das características da imagem, a gente vai falar, a probabilidade de ser maligno é alta, a probabilidade de ser benigno, né? E vai olhar. O que realmente vai te falar se é maligno ou benigno é biópsia. Que aí a biópsia vai ver ali a identidade do tecido, é um tecido maligno. Os exames, eles te dão probabilidades e são complementares entre si. Perfeito. O exame vai mostrar isso, né? Olha, tem algo ali, isso. Né? O que é esse algo, a biópsia que vai definir. Isso, a biópsia que vai definir. Muito bom. André também colocando uma questão importante, né? Olha, se viu aí um nódulo e etc., né? É aconselhável um exame mais amplo depois do organismo para saber se existem outros ou não? Vai depender de cada caso. Primeiro vai fazer a mamografia de rotina. Se o médico viu alguma coisa, geralmente o radiologista já coloca no laudo o que seria indicado, mas quem vai decidir é o médico ginecologista ou mastologista do paciente. Quem decide sobre a vida do paciente, o tratamento, é o médico que está acompanhando, mas o médico radiologista indica, e ele pode indicar fazer posicionamentos diferenciados na mamografia ou outros exames complementares. Então, às vezes, no seu laudo vai até lá embaixo. É sugestivo o ultrassom para complementação, ou é sugestivo magnificação com mamografia. Eles vão colocar lá. Perfeito. Então, é importante ter também esse acompanhamento pós, né? Essa interação. A gente fala muito, né, e tem falado em função aí da data específica da mamografia, da questão do exame ligado a tumores, a nódulos, etc. Mas esses exames, eles envolvem uma gama de especialidades, né? Então, a gente vai ter aí dos mais variados diagnósticos, além disso. E o Caio perguntando a respeito disso, né? O paciente vai com um objetivo ou com encaminhamento de uma especialidade. O exame pode indicar outras coisas. Na verdade, a mamografia ela é mais para rastreamento mesmo do tumor. Mas, às vezes, é porque pode dar outras coisas. Um cisto simples, que aí você só retira ele, ou então só acompanha se ele vai diminuir ou aumentar. Porque a questão hormonal pode... o corpo pode produzir cisto de acordo com o nível hormonal. E aí você faz um tratamento e acompanha com a mamografia ou com o ultrassom, e para saber se esse cisto vai diminuir ou não, não é um câncer, mas é um cisto que deu ali. Às vezes tem mamas que tem mais tecido fibroglandular, e aí causa mais dor, a paciente pode achar que ela está com nódulo na palpação, mas às vezes é só o tecido mesmo. Tem a questão de a mulher que está amamentando leite empedrado, ou depois que já parou de amamentar, ficar indo um resquício ali. Tem essas outras questões que pode aparecer que não seja um tumor. Rosa, também com uma questão interessante. Mulheres têm prótese. Sim. Né? Como é que fica a questão do exame? A gente faz normalmente, a gente só tem um posicionamento diferente, uma técnica diferente que a gente faz. Chama técnica de Eklund. A gente faz primeiro a mama apertando todo o tecido mamário com a prótese. É claro que a gente
a compressão é um pouco mais leve, mas as próteses hoje em dia são todas resistentes. É uma compressão um pouquinho mais leve. E depois a gente faz uma manobra onde a gente empurra a prótese e comprime somente o tecido mamário para poder visualizar todo o tecido e ver se tem alguma malignidade, alguma coisa ali. Uhum. Mas até que ponto aí a prótese complica o processo? Só complica porque você faz o exame dobrado, é para paciente, né? Faz 2 vezes, tem que fazer uma vez com a prótese, porque pode ter algum tecido ao redor da prótese. E porque aí tem que fazer de novo, empurrando a prótese e comprimindo o tecido mamário. Não vai impedir visualização, Não então. impede nada, não impede. Perfeito. Também relacionado aqui à questão da prótese, né? A Bianca colocando, existe vida útil da prótese, né? E se fala pouco disso. Dessa questão mesmo, né? Das pacientes que já extrapolaram essa vida útil aí, se isso pode gerar alguma complicação nos exames. Aí essa questão é só com o seu médico mesmo. Como eu disse, todo exame ele vai ter uma indicação médica. Se o seu médico indicou, quer dizer que está seguro para você. Se ele não indicou, quer dizer que não é seguro. Perfeito. Também com relação aí à questão de periodicidade, não é? Existe, né, um calendário anual para cada faixa etária, etc. E é o que a Carla coloca, né? As mulheres que não seguem isso estão mais sujeitas a risco, né? Ela fala da importância de fazer o exame periódico, mas o periódico no que é considerado. Isso. É que até uma discussãozinha nessa questão, porque o Ministério da Saúde ele recomenda que seja feita a partir dos 50 anos, num período bianual, cada 2 anos. Mas os mastologistas, os radiologistas e os médicos ginecologistas têm a indicação de fazer a partir dos 40 anos, anualmente, a cada ano. E sempre que vem essas dúvidas para a gente na sala de exame, o que eu sempre recomendo, cada caso é um caso. Cada pessoa, cada ser humano é um ser humano único. Então, você vá no seu médico, tira todas as dúvidas, fala todo o seu histórico. Porque, dependendo do seu histórico, você tem um risco maior ou menor de ter o câncer de mama. E você está fazendo um exame para prevenção, para ver se você tem ou não. E aí você vai falar o seu histórico, dependendo de quantos filhos você teve, dependendo se você amamentou ou não, a quantidade que você amamentou ou não, a data da primeira a data da menopausa, a data da primeira menstruação, histórico hormonal, se você fez uso de anticoncepcional ou se você fez reposição hormonal. Tudo isso vai englobar na sua situação, para saber se você precisa fazer anualmente, seu histórico familiar, tudo isso importa. Na dúvida, vá no seu médico, conversa com ele, fala todo o seu histórico e aí ele que vai indicar. Muito bom. E justamente isso como você coloca, né? Olha, a gente está falando de histórico familiar, de uma série de fatores que ampliam ou não a possibilidade, né? Gestação ou não, né? Tudo isso vai alterar o quadro. Sim, vai alterar, porque se o câncer em si, ele nunca é certo. Você pode estar sentado aqui e as células do nosso corpo estão em desenvolvimento, multiplicando, e uma célula pode se multiplicar com um errinho na receita e esse erro ser multiplicado, e aí forma o câncer. Então, e tem fatores que aumentam esse risco ou não. É aleatório, o câncer ele é aleatório, mas tem fatores que aumentam o risco e fatores que te ajudam a evitar. Fatores que aumentam o risco: uso prolongado de hormônio, o fato de não amamentar, histórico familiar que pode vir geneticamente para você. Então, tudo isso, hábitos alimentares, hábitos de exercício físico. Então, se você quer prevenir, vá ao médico. Primeira coisa, vá ao médico, né? Faça suas consultas, faça seus exames em dias e tenta observar, levar um estilo de vida mais saudável, fazendo exercício físico, com alimentação mais balanceada e evitar o hormônio quando dentro do possível. Se você tiver filho, amamenta. Porque não é certo, amamentei e nunca vou ter câncer. Mas estudos indicam que diminui o risco se você amamentar. A outra questão que a gente tem ligada aí aos vícios, né? A gente sabe que cigarro, álcool, tudo isso aumenta a chance. Sim, tudo isso aumenta. Né? E sono, que é uma coisa que se fala pouco, né? Mas uma rotina saudável de sono também aí reduz a possibilidade. Sim, com certeza. Perfeito. A questão da amamentação, né, que você está colocando, e que a Ana Clara coloca, né,
que toda família tem histórico e toda família sempre teve dificuldade para amamentar, né? E aí, nas 2 gestações dela, ela fez todo o esforço, inclusive com tratamento, para fazer a amamentação, justamente para tentar mudar um pouquinho desse quadro, porque quando ela fala aqui dos fatores que a gente acabou de citar, esse era o único recorrente na família. Entendi. Né? Mas cada caso é um caso, Sim. né? E se você teve a oportunidade de amamentar, tudo bem. Se você não teve, ela se esforçou. Sim. Mas aconteceu de não. Mas isso não quer dizer que ela vá ter. Exatamente. E justamente isso, né? Perfil. E a gente tem esse fator, né? Por que tão recorrente de mamas? É o que a gente falava, glândula. Sim. Né? Toda parte do organismo que tem glândulas é mais suscetível a tumores. Onde tem célula, da cabeça aos pés. É que tem os que são mais recorrentes, né, segundo os estudos do país, que nas mulheres é mais recorrente de mama, nos homens é mais recorrente na próstata, tem intestino que é muito recorrente, mas a gente está susceptível a qualquer parte do corpo. Quando se fala, né, e é a pergunta aqui da Carmen, do perfil desses exames e etc., não é só o exame, é o exame e o laudo, não é? E ela pergunta exatamente isso, não é? Da importância do laudo acompanhado do exame. Sim, como eu já falei, o exame ele é uma foto. Aí o médico radiologista, ele estuda como interpretar aquela foto. Ele tem todo o histórico dele, ele interpreta aquela foto e ele vai dizer o que está dentro do padrão da normalidade e o que está sugestivo de malignidade ou de possíveis acompanhamentos. E é muito importante, não adianta você ver só a foto, é tudo complemento, né? O seu médico ginecologista ou mastologista, ele vai querer ver provavelmente os dois, a imagem, para ele avaliar também, e o laudo do colega, o médico radiologista, para complementar. Perfeito. Então, todos esses exames sempre acabam saindo com 2 opiniões médicas, né? Porque tem aí o laudo e tem o seu próprio médico que acaba comparando aí e avaliando, né? Então, daí a gente vê também a importância desses exames no sentido de avaliação e etc. E por isso que às vezes a pessoa fala, mas eu acabei de fazer o exame, não fica pronto na hora? Não, tem que passar por isso. Tem que passar pelo médico radiologista, por isso é muito... já deu alguma coisa? Primeiramente que nós que estamos fazendo o exame, a gente não pode falar. A gente não tem estudo suficiente para falar, não tem a formação. Assim, eu não sou advogada, eu não posso falar sobre o seu caso jurídico. Então, eu não sou médico, eu não posso te dar o resultado. O que eu posso fazer é buscar fazer o melhor exame para que a médica tenha o melhor resultado possível para você. Mas é sim o médico radiologista. Muito bom. O Guilherme aqui, né, falando da importância do paciente para o exame também, no sentido de, né, olha, seguir as instruções, as recomendações, às vezes se perde exame em função disso. Sim, é importantíssimo a colaboração do paciente, porque a mamografia, ela é basicamente de rotina, são 2 posições, de frente e de lado, que a gente vai fazer. A princípio parece fácil, só que tem tudo que a gente precisa ali, tem todo um estudo do que as estruturas, o posicionamento correto para a gente conseguir pegar. Porque a gente vai olhar ali a anatomia. Cada pessoa tem anatomia diferenciada. Nem ninguém é igual a ninguém, um pouquinho tem uma diferença. E a gente precisa de fazer o exame perfeito. Um dos padrões do exame é pegar o músculo peitoral, que a nossa anatomia a gente tem, né? A caixa torácica, temos os ossos, aí temos os músculos e a mama está na frente, que a mama ela é composta de glândula mamária e gordura. E a gente tem que pegar, então, toda a mama, glândula mamária e gordura, e pegar o músculo. Se a gente pega o músculo, quer dizer que eu peguei toda a mama, ela chegou até o músculo, então essa mama está perfeita. Nem sempre na posição de frente, né, a crânio-caudal, que a gente chama, a gente consegue pegar, mas é o padrão, é tentar pegar para saber se deu tudo certo. E o relaxamento, como a gente está falando de músculo, é muito importante para um bom posicionamento. Não sei se você já teve tensão muscular assim, no pescoço. Se alguém vem e mexe e aperta, dói demais. Então, no exame, como a gente faz compressão, se você está tenso, vai doer mais. E o músculo, se você pôr a mão assim e você for fechar o seu punho, você vai ver que o músculo retrai. Então, a gente vai retrair uma parte importante de pegar no exame. Aí é importante estar relaxada. Eu falo para as pacientes, eu sei que é difícil, mas eu vou pedir
tenta relaxar o máximo que conseguir para a gente poder fazer um exame bem feito. Então, a postura do paciente ali, de ele estar mais relaxado, tem a postura nossa também, né, de manter o paciente bem atendido ali, para ela ficar, se sentir bem e conseguir relaxar durante o exame. Muito bom. E é justamente isso, não é? Ter esse diálogo do profissional com o paciente e a paciente entender isso, né? Olha, sim, preciso ter calma, né? Fazer direitinho, porque senão vou ter que voltar e fazer de novo. Vou passar 2 vezes pelo perrengue aí. Isso é o que a gente fala. Se der alguma coisa errada, porque a gente faz a mamografia e vê a imagem. Se a imagem ficou ok, a gente libera o paciente. Se mexer um pouquinho, porque se você mexer a cabeça, pode tremer. Como é uma foto, quando a gente vai tirar uma foto do celular, se você mexer, sai borrada. Na radiologia é a mesma coisa, por isso que tem que ficar paradinho. Então, se o paciente mexer, se colocar o queixo em cima, tem toda essa questão. A gente sempre fala, procura relaxar, porque senão a gente vai ter que repetir, aí já é sofrido fazer, né? Elas já acham ruim de fazer. E aí ter que repetir é pior. Mas a gente tem todo o diálogo com a paciente, essa questão de humanização. A nossa equipe ali, a gente está sempre em busca de melhorar para as nossas pacientes, para poder fazer o melhor possível com o melhor atendimento. Perfeito. Sandra, né, parabenizando pelo trabalho realizado e perguntando, a gente até falava disso aqui no intervalo, né, do perfil de trabalho do profissional. Né? Primeiro a Sandra pergunta, né, como é que você se interessou pela área e tem um limite de carga horária também em função da exposição, não é isso? Isso. Eu costumo falar assim, né, eu tenho muita fé e eu acredito assim... tem um versículo que fala que o homem faz planos, mas é Deus que lhe dirige os passos. E eu falo assim, que foi Deus que me colocou na radiologia. Porque quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer engenharia química, que não tem nada a ver. E aí eu comecei a pesquisar sobre a radiologia, eu achei muito interessante, porque eu gosto muito da área de ciência, e a radiologia a gente estuda muita química, física e biologia, está bem atrelado ali. Então, para quem gosta dessa área, é um curso muito interessante. E também é um curso que ele visa... Você pode trabalhar em vários segmentos. Indústria, odontologia, veterinária e a área da saúde. E como a gente trabalha com radiação X, a legislação da nossa profissão, ela preconiza que nós devemos fazer uma carga horária de 24 horas semanais. E essas 24 horas, dependendo da empresa que você trabalha, ela pode ser dividida da forma que melhor atender aquela clínica. No nosso caso, no caso, trabalho ali na Santa Casa, junto à CEDIB, e nós fazemos um turno de 4 horas, trabalhando 6 dias, folgando 1. E justamente por isso, né, uma questão prática aí de respeito à legislação e mais do que isso. A legislação foi estabelecida com critérios de preservação da saúde dos profissionais. Isso, de prevenção, porque a gente está ali exposto à radiação, por mais que nós para o pessoal poder entender que a gente também não está ali exposto, sem cuidado, né? Nós temos as salas, elas são protegidas, elas têm desde a construção da parede, já é uma parede especializada, específica ali para não ter escape de radiação fora ali, para proteger também as pessoas que estão ao redor. E nós também utilizamos um dispositivo de dose, né? A gente carrega junto assim no peito, geralmente, que chama dosímetro. E a gente usa ele durante a carga de horário para saber a radiação que a gente está tomando. Então, e a gente tem um limite mensal e o limite anual. Aí sempre vem um relatório para saber se está tudo ok. Se vier que você tomou radiação a mais, aí tem todas umas medidas para ser tomada. Mas no caso eu estou há mais de 12 anos ali na Santa Casa e nunca aconteceu. Mas se acontecer, a gente tem todo um processo para passar para a gente proteger nossa saúde também. A gente está para atender, para ajudar as pessoas, para dar saúde, né, para elas, mas também a gente tem que se cuidar. Não pode perder saúde nesse processo. É fundamental aí todos os cuidados. E também é importante destacar justamente isso, né? Olha, por isso que também tem
um paliativo ligado a esse exame, você não vai ficar fazendo o exame à torto e direito, é só com indicação médica, porque você está se expondo à radiação. Isso, exatamente. Por isso que a gente fala que precisa ter o pedido médico, porque o seu médico vai avaliar todo o seu histórico e aí ele vai saber se você precisa fazer ou não. A questão da idade que a gente já falou, eu já fiz de paciente com menos de 30 anos, mas por quê? Tinha histórico familiar, histórico hormonal e suspeita de nódulo à palpação e fez ultrassom primeiro, que não tem radiação, então primeiro recorre-se a exames que não têm radiação e depois ela teve que fazer a mamografia. Larissa, a Juliana, né, colocando aqui, você falava a respeito do interesse da profissão, né, como surgiu, e ela pergunta a respeito disso, né? Perfil de formação, quanto tempo de estudos, como é que funciona essa questão? Na radiologia, a gente vai ter 2 segmentos, o técnico em radiologia e o tecnólogo. O técnico, acho que são 2 anos, se eu não me engano. E você pode trabalhar, os 2 podem trabalhar na mesma coisa. Né? Onde eu trabalho, existem técnicos e tecnólogos. Só que o tecnólogo, ele é considerado ensino superior. E aí você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e ir para a parte da docência. Então, ele te abre um leque maior. Mas é 3 anos o tecnólogo. Ele é mais completo por ter 1 ano a mais, mas basicamente para trabalhar é a mesma coisa. Mas se você visa um crescimento didático ali, e aí você é melhor optar pelo tecnólogo. Eu fiz o tecnólogo, fiz a pós-graduação, né? Tem um professor meu que eu admiro muito, o Alexandro, ele é tecnólogo e hoje ele é pós-doutorado com a formação do tecnólogo. Então você consegue ir longe. Perfeito. E de fato é isso, né? A tecnologia vai se aperfeiçoando, ainda fala assim, mas ainda é raio-x, ainda é... Não é a mesma do que era um tempo atrás. Sim. Então a gente percebe uma evolução em equipamentos. Com certeza. A radiação é a mesma, mas os equipamentos, a tecnologia tem melhorado. Inclusive a mamografia, os primeiros exames eram feitos como se fosse um raio-x. A pessoa só deitava e fazia o raio-x. Aí viu que, assim, não estava tão legal, passava, tinha coisa que passava, o exame não deu nada, mas ela tinha alguma coisa. Aí foram fazendo teste, vamos tentar chegar mais perto. Aí começou a pressionar. Quando pressionou, viu que as estruturas, elas que estavam sobrepostas, ela espalhava e conseguia ver melhor. Aí os exames demoravam muito, ficava um tempão ali apertado. Hoje, com a tecnologia computacional, hoje é automático, o nosso aparelho é automático. 2 segundinhos, já solta automático, é bem rápido. Então, tudo isso mudou e a qualidade dos computadores para a visualização das imagens melhorou. Tem todo um contexto que a tecnologia, sim, muda e para melhor. Sem dúvida. E, de fato, isso, né? Melhora a qualidade dos exames, facilita para os profissionais também, se identifica melhor esses casos, e faz um fator, que é o que a gente falava, que é a detecção cada vez mais precoce. Sim, principalmente de lesões pequenas. Hoje consegue-se visualizar lesões malignas de milímetros, que nos exames anteriores talvez não conseguiriam pela falta dessa acuidade de visualização de imagem mesmo. Perfeito. Rafael, parabenizando pela temática e colocando se você acha que ferramentas, por exemplo, como inteligência artificial, que estão entrando aí, vão ajudar ainda mais nesse processo. Sim, vão ajudar sim. Na mamografia, eu ainda não li nada sobre, mas na ressonância magnética já tem aparelhos que já foi incluso a inteligência artificial, porque na ressonância, alguns protocolos você tem que fazer manualmente. Aí você coloca a quantidade lá da radiofrequência, o comprimento de onda, você vai mexendo manualmente, é muito amplo, tudo que você tem que mexer. A inteligência artificial, você já coloca o tecido que você vai fazer, o peso, a altura do paciente, ele já consegue calcular tudo isso sozinho. Então, a inteligência artificial já está entrando, sim, na saúde para melhorar também, agilizar os processos, né? E exatamente isso, né? Porque quando a gente pensa no raio-x é isso, é uma foto, né, mostrando tudo lá. Quando a gente pensa na ressonância, nos outros exames, eles vão fatiando essas camadas. Isso, exato. Né?
Então, ter esses dados e fatiar a camada correta faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E lembrando que a tomografia e a ressonância, os dois são ver em fatias, né? Como eu disse, como se fosse um pão de forma. Mas cada um vê de uma forma diferente. Como a tomografia ela tem radiação, ela vai ver tecidos diferentes. A ressonância magnética, que é com magneto e radiofrequência, que utiliza principalmente o hidrogênio do nosso corpo para formar a imagem, ela vai ver outros tipos de coisa. Por isso que são complementares, nunca é só um que você vai fazer para ter um diagnóstico certeiro. Cláudio aqui, né, no caso da ressonância, o que impede a questão dos metais no exame? Como é magneto, né, é um ímã gigante, aí ele pode puxar o metal. Tem hoje em dia, principalmente materiais cirúrgicos, estão sendo feitos com materiais que não são ferromagnéticos por causa disso. Porque a tomografia e a ressonância, elas foram... Assim, o primeiro uso foi nos anos 70. Então, assim, é recente, basicamente. Mas, então, por isso que a tecnologia foi melhorando para que pudesse ser usado esses exames nas pessoas que também precisaram de fazer alguma cirurgia e colocar um material ferromagnético ali. Perfeito. Então, sempre tem esse diálogo, né? Olha, fez uma cirurgia, tem pino, tem alguma coisa, porque aí não pode, de fato, fazer o exame. Não pode. Eu não trabalho na ressonância magnética, mas eu já fiz visita e já participei ali com alguns colegas da rotina, né? Já cobri folga de colega na ressonância magnética e já aconteceu ter paciente que chega lá e fala que fez uma cirurgia, só que ele não sabe exatamente o que é essa cirurgia. Ele fala, eu coloquei um pino, eu coloquei um fiozinho, mas eu não sei. Nesses casos, quando você não sabe, a gente não pode submeter o paciente ao risco. Aí a gente faz o quê? Você fala com o seu médico que solicitou o seu exame e ele vai ter que fazer uma carta especificando. Então, se você já tem uma cirurgia, no caso, a minha mãe, ela foi fazer uma ressonância magnética a primeira vez da coluna. E ela tem uma cirurgia no joelho muito antiga. E ela não sabia se tinha algum pino, alguma coisa. Aí, o que a gente fez? A gente fez um raio-x, aí viu que não tinha pino, nada. Então, foi uma cirurgia corretiva que não usou nenhum material ferromagnético. Aí, a gente viu que estava ok para ela poder fazer a ressonância. Mas, se você sabe que você tem, você precisa de uma cartinha do médico para saber qual material foi feito, aquele parafuso que você tem, aquele fiozinho que você tem, para saber se você pode estar fazendo o exame ou não. Exatamente, porque é extremamente arriscado, né? O equipamento vai puxar. Sim, e tem casos bizarros aí registrados. Se procurar na internet, tem vídeos, tem vários acidentes com arma de fogo, a pessoa entra com arma de fogo, o aparelho puxa, pode disparar a arma de fogo ali. Teve até, na ressonância magnética, tem que ter uma maca especializada, o cilindro de oxigênio tem que ser especial para uso ali no magneto. E já teve caso, acho que foi em Franca, uma pessoa entrou com a enceradeira que não era correta e ela ficou grudada no aparelho. E aí, para tirar, você tem que fazer um procedimento que chama quench, que você libera hélio dentro da sala. E é caríssimo. E quando você libera isso, ainda precisou de um guincho, para o guincho puxar. Então, assim, é um gasto enorme e você prejudica o aparelho. O aparelho já não é mais o mesmo. E por isso que tem que ter o cuidado pro aparelho, mas principalmente pro paciente. Se você entrar, por exemplo, você é um policial, você entrou com a sua arma lá, você pode correr risco da sua própria vida. Então, é muito importante a gente saber e respeitar. Sempre tem escrito nas portas, nas paredes. Na dúvida, sempre pergunta. Nunca entra assim, porque pode prejudicar. E quando a gente está falando desses aparelhos, a gente está falando de aparelhos caríssimos. Caríssimos, né? Caríssimos. Sim. E também é um outro fator que a gente discute cada vez mais, e que o Brasil tem esse diferencial, né, junto ao SUS, etc., de ter esses exames de maneira acessível. Né? Porque quando a gente pensa, até nos Estados Unidos e outras partes do mundo, tem gente que literalmente, né, deixa um rim lá para fazer o exame, né, porque o aparelho é caro, é lógico que você vai ter que cobrir esse custo de alguma forma. Sim. Não, aqui a gente tem que agradecer muito o SUS. Na época da faculdade, eu lembro que eu fiz um trabalho
sobre um atendimento que tinha aqui no postinho do Egídio Rico para pacientes com doenças infecto-contagiosas. Tinha um dentista que ele fazia um horário específico, especificamente para essas pessoas. Primeiro, para não passar pelo constrangimento, né? Assim, quem tem AIDS, por exemplo, às vezes tem um constrangimento de a pessoa saber. Então, eles tinham todo ali um apoio psicológico dos profissionais, um atendimento. E quando a gente levou isso na faculdade, a professora falou, como a gente tem que agradecer que aqui funciona. O SUS funciona muito bem, a gente tem acesso, assim, nós temos o HC aqui pertinho, a gente tem que agradecer e desfrutar disso. Às vezes você não vai fazer um exame, não vai fazer uma mamografia, ai, porque dói? Você tem de graça, você tem aparelhos bons, profissionais bons, tudo ao seu redor. Então, desfrute mesmo do que você tem e do que funciona. Exatamente. E parar com esse mito aí do se procurar, acha. Isso, né? isso. Porque se você tiver, você vai achar cedo ou tarde. Vamos mudar assim, ó, se procurar cura. Né? Assim, exatamente. Se procurar cura. Porque é isso, né? A chance de cura achando cedo Sim, é muito maior. É muito maior. Né? Então, tem que se focar nessa questão. Chega a 100%, né? A Alessandra Garcia, parabenizando você pela entrevista e perguntando, né, por que jovem não pode fazer mamografia? Assim, como eu disse, a mama ela é feita ali de gordura e tecido fibroglandular. A mama jovem ela tem muito mais tecido fibroglandular. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o tecido fibroglandular e ele vai sendo substituído por tecido gorduroso, por gordura. Então, a mama jovem, por ter muito tecido, vamos dizer assim, né? A foto, que é a mamografia, ela vai ali mostrar diferenças de densidade. Então, aquilo que é muito denso, ele absorve mais radiação, chega menos radiação no filme e vai ficar mais branco. Aquilo que é menos denso, a radiação passa e vai direto para o filme, então fica mais escuro. Se você tem uma mama muito densa, que é a mama jovem, vai ficar tudo branco. Se você tem um nódulo, o nódulo geralmente é denso, ele vai ficar branco. Você tem um nódulo misturado ali nesse tecido, você não vai conseguir visualizar. Por isso que geralmente a gente não faz na mama jovem, porque é de difícil visualização. A gente só faz se for muito necessário para complementar o exame. Perfeito. Seria um desperdício de exame e a pessoa seria exposta à radiação. Exposta à radiação à toa. E lembrando, falando da radiação, né, muitas pessoas às vezes têm medo de fazer por causa da radiação. A radiação ali na mama é muito pouca e ela é extremamente direcionada para a mama. Mas a gente, é claro, não pode fazer de forma descontrolada. Por isso que tem protocolo, tem procedimento. Isso. E, como a gente colocou, cada caso é um caso, cada perfil vai se exigir mais ou menos exames. Isso, exatamente. Né? Por isso que a conversa com o médico é fundamental. É fundamental. E conhecer histórico familiar é fundamental. Sim, principalmente. Porque o histórico familiar, ele te dá uma... A probabilidade aumenta, né? Principalmente se for pai, mãe, avô, quanto mais próximo de linhagem direta, assim, o risco é maior. Por isso tem que ficar mais atento ainda. Perfeito. Fábio, colocando, né? A gente falou da questão dos homens, né? No exame. E ele pergunta, né? No caso dos meninos aí, se a questão é igual das meninas, né? O adolescente ou mais jovem, o exame não teria o mesmo resultado. Na verdade, é como eu disse, é a questão da ginecomastia mesmo. Se você é um homem e é mais proeminente a sua mama, você tem que tomar mais cuidado. E ficar de olho, fazer o autoexame, porque o homem vai ser assim, só se ele sentir alguma coisa mesmo. A mulher, a gente faz preventivo, você não sente nada, vai lá e faz o exame. Porque a mama, por ela ser bem maior, não tem como você apalpar, dependendo se a lesão for muito pequena. Mas o homem é só essa questão mesmo. Você vê que a sua mama é um pouco mais proeminente, toma cuidado. E observar as alterações. Sentiu dor, sentiu algum nódulo, alguma coisa diferente, aí procura o médico, mas independente da idade. Perfeito. E ter esse cuidado, né? Sim. E, se possível, fazer a cirurgia, que acaba sendo um preventivo. Sim, sim. Né? O pessoal fala da questão estética, mas a saúde aí também vem em primeiro lugar. Sim. Caio aqui também parabenizando, né? E colocando justamente a questão que a gente falava de formação, né? Hoje você já tem pós, Sim. e etc. Ele pergunta justamente dessa importância, né? De se manter
uma educação... Qualificando e estudando. Isso, a educação continuada. Eu não tenho especialização em mamografia, mas todo curso rápido a gente está sempre fazendo lá, a nossa equipe, né? Oferecido pelo INCA, pelo Instituto Simas, a gente está sempre ali acompanhando as atualidades e formas de melhorar. Como que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar para as pacientes. Uhum. Porque, de fato, é o que a gente falou, né? Vão saindo atualizações. Vão saindo. E a gente tem que estar antenado para fazer o melhor. Perfeito. Equipamentos, é o que a Cristina pergunta aqui, né? O que teve de mudanças significativas aí? É tamanho, é dimensão? Você colocou a respeito da pressão, sim, né? Sim. É um elemento. Mas tiveram outras mudanças? Sim, a questão da digitalização, né? Assim como no raio-x, a mama, antigamente, era um cassete, onde a gente ia na câmara escura, colocava um filme ali dentro, fazia a exposição, depois a gente voltava na câmara escura, aí colocava, igual revelar foto, né, antigamente. Coloca no tanque do revelador, no tanque do fixador, no tanque da água para lavar, era esse processo manual. Depois vieram as reveladoras automáticas. Era o mesmo processo, colocava o filme, ia na câmara escura, mas ao invés da gente ficar contando tantos segundos em cada tanque, colocava na reveladora e ela ia passando no tempo certo e já saía. Depois vieram os aparelhos digitalizados. No caso, a gente usa o digitalizado aqui na Santa Casa, que a placa, ela é de fósforo, ela é reutilizável, então não tem filmes. A placa, a gente faz o exame e passa numa máquina que ela vai digitalizar a imagem. É um processo indireto, né? Ela digitaliza. E temos também os aparelhos que já são digital. A gente faz, não tem filme nenhum, a gente faz o exame e ele já sai no computador na hora. Outra questão que tem mudado, a questão da compressão, que é o que mais aflige as mulheres, tem se estudado também maneiras para tentar diminuir ou deixar menos confortável. A compressora, a placa compressora, antigamente ela era de material mais de alumínio, não me recordo certinho o material, mas era mais grosseiro. Hoje em dia já é de acrílico, já é mais anatômico, mais arredondado e vai mudando. E tem várias pesquisas para melhorar. Perfeito. Então, tudo isso dá mais qualidade, dá mais agilidade nos exames. Sim. Porque quando a gente pensa todo esse processo de revelação, Sim. ampliava o tempo, né? E até no envio, né? Porque quando a gente pensa na estrutura toda digital, né? Olha, já manda esse arquivo direto para o médico. Direto, exatamente. Então, o que era feito de maneira física passa a ser virtual. Isso. E essa questão de agilidade, a gente consegue atender mais pacientes. Porque você tem menos tempo de manipulação da imagem e mais tempo para fazer exames e atender mais pacientes. Então, aquilo também, né, da fila ajudou a reduzir aí. Sim. Hoje a gente atende mais de 400 pacientes por mês. Batatais e região. Extremamente significativo, Sim. né, quando a gente pensa nisso. E a gente está falando só de mamografia. Só de mamografia, Só de mamografia. Perfeito. Também aqui, né, Ana Cristina, parabenizando e colocando justamente disso, né, do volume de atendimentos, né, que a gente estava falando, porque hoje, vamos pensar, né, a cidade tem uma população de 60 mil habitantes, quase, a gente joga aí a metade para mulheres. Aí você pensa em mulheres na faixa etária específica aí, né? Então a gente tem um volume grande, então a gente percebe que ainda, infelizmente, nem todas fazem de rotina se a gente joga essa quantidade de exames. Sim, muitas não fazem de rotina, muitas ficam com medo. E quando a gente fala de mulher, né, a mulher ela quer dar conta da família, ela quer dar conta da casa, do marido, do vizinho, do papagaio, quer ajudar a abraçar todo mundo. E eu sempre falo para as mulheres, que tem mulheres que chegam lá, faz mais de 5 anos que eu não faço. Aí eu falo, mas por quê? Porque a vida, né? E aí fui e não fiz. Aí falou, se você não ajudar você mesmo, você não pode ajudar o outro. Então, vamos se cuidar, fazer os exames, ter esse comprometimento com você mesma, né? Perfeito. Eu quero agradecer imensamente a participação conosco, parabenizar em seu nome aí a todos os profissionais da área
esperar, né, que a gente consiga quebrar esse tabu do exame, né, que as pessoas tenham uma rotina maior aí da procura com aconselhamento médico e, de fato, né, agradecer a vinda aqui e parabenizar pela clareza nas colocações e em continuar aí sempre, né, se qualificando para melhorar na área. Muito obrigada, Luciano. Eu queria deixar aqui para as pacientes, vão fazer, né, a mamografia. É incômodo, mas é muito rápido. Assim, o exame em si, ele dura cerca de 5 minutos, o exame todo. Então, é muito rápido, é desconfortável, mas é rápido. São apenas mulheres que fazem, então não precisa ter aquele medo de chegar, um homem. São mulheres que vai fazer, mulheres competentes, mulheres que estão lá de braços abertos para fazer o melhor. Inclusive, eu queria deixar um beijo para minhas colegas, né? A Elizabeth, a Clécia, a Fernanda e a Tainá, que a gente está nesse time juntos aí, para dar o melhor, né, para as nossas pacientes. Esse é o nosso objetivo sempre, com muito amor e carinho. Nós temos procurado sempre melhorar o nosso ambiente e dar o melhor para elas. E agradecer, né, ao Sidney, meu coordenador, pela confiança de sempre, por nos apoiar, né? Ele é uma pessoa que nos apoia os nossos projetos, né? A gente falou, Outubro Rosa, vamos pintar a parede de rosa? E ele vai, né, na nossa, e a gente pinta a parede de rosa. Então, queria agradecer demais, né? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Luciano. E é isso, muito obrigada.